Tá começando mais um Giro Total aqui no canal da CBN Floripa no YouTube e também nas plataformas de áudio para você que gosta de consumir o conteúdo do Giro Total no formato podcast, sempre com eles, a nata, o puro creme do jornalismo esportivo catarinense, começando sempre com o meu comentarista preferido da CBN. Não vem. Chico Lins, Chico ficou magoado comigo. Cara. Não, eu escutei, porque eu escuto muito Chico, a você até CBN que falta diário. eu ouvi, Não, cara. estava escutando você na jornada dizendo que Jéssica Sescon e Rodrigo Faraco é a dupla preferida. Eu acho legal, que também eu posso a minha fazer, também. Chico? O que eu posso fazer? A culpa não é de vocês, é mérito, meritocracia. Mas também eu prefiro o Lessa. no plantão. Brincadeira. Bem demais. Jéssica Sescon, me tira dessa engasgada, por favor. Foi uma força de expressão do momento, uma empolgação. Foi no calor do momento. A rapaziada tá começando. Pô, o pessoal que tá... Foi no calor do momento, Bom, vamos fazer um bom programa, um bom giro, tem bastante coisa pra gente conversar. Bora lá. Rodrigo Faraco, mais um Giro Total. Ô, Rodrigo, antes de você falar... Diga. Tem bandas, você que é um cara da música, do rock... Tem bandas que são conhecidas por terem um sucesso só. A banda do Giro Total, ela ficou muito conhecida por ter um fracasso só. Então a gente optou por encerrar a carreira no primeiro álbum já. Eu ouvi dizer Fizemos que o programa anterior ele não estava performando bem devido a algumas outras performances. Falaram que a música de encerramento foi boa, mas a de abertura foi triste. Realmente. Então o que eu fiz foi, eu não fui conferir, para não passar vergonha comigo mesmo. A auto-vergonha é a pior de todas. Mas de qualquer forma, estamos aqui firmes e fortes e com essas caras de pau para seguir em frente depois do fiasco musical do programa passado. Vamos tentar ficar só no futebol mesmo depois que o Faraco der o tapa. Roda a vinheta. Dando início nos trabalhos do Giro Total de hoje, Giro Total 66, lembrando pra você, deixa o seu joinha, cara, deixa o seu joinha se você não deixou ainda e se inscreva no canal da CBN Floripa, caso você ainda não seja inscrito. Vamos lá, porque hoje tem muito tema legal pra gente falar, estamos no day after da rodada dos jogos dos clubes catarinenses e eu já peço pra Jéssica Sescon tirar o nosso primeiro tema. Bora lá. Bora. Sextou. Sabadão. Domingueira. Calma, Chico, calma. Só falta 5 dias. Só. Ai, meu Deus do céu. Não vou conseguir ler. Reage, Leão. Avaí perde a terceira seguida, mas Eduardo Barroca ressalta virtudes do time. Comentem. Fez bem em ressaltar as virtudes do time, o Eduardo Barroca? Como sempre faz, né, Jéssica? Faz parte, né? Eu acho que ele deve ter feito a leitura do que faltou ao Avaí, e ele sabe que o Avaí não tem como jogar de igual para igual contra o Atlético Mineiro. Foi uma derrota de 2-1, não foi uma derrota vergonhosa. Então eu acho que ele quis manter a autoestima do time em bom nível, pensando no próximo jogo, porque sabia que esse jogo seria muito difícil do Avaí vencer de qualquer maneira. Mas eu espero que, pelo menos internamente, ele faça a leitura do que não funcionou no Avaí. E algumas coisas a gente vê que está se repetindo jogo após jogo. Né, no comportamento do Avaí quando joga fora de casa, essa coragem que ele evidencia, acho bacana, é legal o time jogar com coragem, ir pra cima, ter convicção na hora de atacar, mas a gente tem que entender que às vezes o jogo vai se desenhando de uma forma que o treinador tem que rever essa postura, né? E contra o Atlético Mineiro, nos primeiros minutos já dava pra ver que o Atlético encontrava espaços nesses avanços do Avaí, não só nos avanços, na postura dos meias do Avaí. E um jogador como o Nacho, como o Jair, quando conseguem pegar essa bola e girar de frente pro gol, eles são muito perigosos, né? E aí ele fez esse ajuste, o Jean Kleber e o Eduardo baixaram um pouquinho a linha para ficar mais próximos do Ranieri, ficou menos espaço por ali. O Avaí deu uma equilibrada na partida, né? Mas ainda assim faltou muito mais, faltou encaixar contra-ataque, faltou ter essa noção de sair jogando com qualidade, de trocar passes com um pouco mais de capricho. O Avaí errou demais, muitos passes errados. Então eu acho que ele pode fazer esse discurso para a imprensa, mas internamente isso tem que ser corrigido. E eu acho que essa postura dos dois volantes dele, de lado que ele tem, que é o Eduardo e principalmente o Bruno Silva ou o Jean Kleber, ele tem que rever em algumas situações. Tem time que vai explorar muito esses meias mais avançados do Avaí. E aí eu acho que a coragem já não encaixa mais tanto nesse contexto.
Chico, você que fez o jogo ontem pela CBN Floripa, uma grande transmissão do timaço da CBN Floripa, mais uma vez, você... Desse excelente comentarista. Do meu... dupla sempre reforçando, especial. da minha dupla preferida de comentarista. Não, cara, falando sério, eu sou seu fã, tu sabe disso, não vou ficar enchendo tua bola aqui, vai. Cara, tu também é meu ídolo. Não, eu falar também palavrão. sou teu ídolo. Então. Não, eu quis fazer um joguinho de palavras, me danei. Tu também é meu fã. Tu também tu também é meu fã. Enfim, Fala. voltando ao raciocínio. Bom jogo. Você acha que, quando eu tava assistindo o jogo em casa e quando passaram os primeiros 30 minutos, eu falei, pô, acho que o Avaí fez o dever de casa, conseguiu se defender bem nesses primeiros minutos e começou a criar chances. Você acha que em algum momento o Avaí se defendeu bem, soube sofrer e depois com cansaço, enfim, o que aconteceu que o Avaí depois começou a dar tantos espaços? A fase defensiva do Avaí teve dois aspectos. Primeiro, quando defendia no seu campo, eu acho que o Avaí foi bem. O que faltou, né, para completar a estratégia, em determinado, porque o Atlético tinha qualidade e colocava o Avaí no seu campo, foi a saída. O Avaí, 0 contra-ataque, 0. O Rodrigo trouxe o número no debate diário. E aí vai tomar sufoco, um time com qualidade, com meias com qualidade, como o Jair, como o Nacho. Bom jogador esse Ademir, que joga pelo direito. Bom jogador o Rubens, que jogou na lateral esquerda, mas é quase como meia, ele é meia de origem. Então, eu acho que o Avaí, quando se defendeu no seu campo, bem. Quando defendeu na frente, e aí entra a questão da coragem, o Avaí foi todo espaçado. A primeira pressão, os meias mais atrás e a dupla de zagueiro com os laterais quase na área, porque o Bressan, e a gente já falou isso, não tem essa confiança e o entrosamento ainda necessário com o Arthur Chaves para jogar, para colocar a marcação, a linha de defesa próxima ao meio de campo. Então acho que aí o Avaí errou, quando tentou fazer essa corajosa marcação, pressão. Começou a melhorar um pouquinho a partir dos 35 minutos, que aí houve uma sintonia, umas linhas mais compactas na hora da pressão, que resultou no gol do Morato. O Otávio, que não tem a qualidade do Jair e do Nácio, devolveu de primeira, aliás, como os times brasileiros gostam de devolver para o goleiro quando não precisa, né? Então, Flamengo, todos esses times jogam muito com o goleiro, às vezes desnecessariamente. E aí o Morato aproveitou e fez o gol. Mas no segundo tempo, o Atlético empatou logo, eu acho que o Avaí continuou pecando com a bola. Sem a bola, errou, claro que errou nos 2 gols. Deu espaço mínimo que seja para o Hulk. E na marcação do segundo gol estava completamente errado, a marcação de escanteio. Mas eu continuo dizendo, o Avaí se defendeu bem, só que um time não pode passar 90 minutos no Mineirão se defendendo, tendo no outro lado um time que tem talento, que tem um time muito artilheiro, que faz muito gol, como o Atlético Mineiro. Eu acho que a fase defensiva ok, mas na ofensiva deixou a desejar, principalmente para a péssima atuação de Morato e Potker. Quando vocês trouxeram esses dados, Rodrigo, eu confesso que eu fiquei surpreso, assim, porque se tinha um jogo pro Avaí jogar no contra-ataque, era esse, né? Aí você pega o scout do jogo, não tem nenhum, é sintomático, né, como você disse. Não tem nenhum contra-ataque, tem menos faltas do que o Atlético, que também é um sintoma, não tem nenhum escanteio. Agora, claro que a estatística ia mostrar como em outros jogos do Atlético, aquele banho de bola de posse e de finalização. Só que o Avaí tinha que achar um mínimo caminho para beliscar o Atlético naquilo que o Atlético tem problema, que é essa volta do time, o jogo sem a bola. Todo mundo sabe, porque não é de ontem, é de 2020 para cá. Desculpa só te interromper, durante a transmissão você até falava, tá bom pro Avaí fazer o segundo, né? Não teve uma... Teve um momento que apareceu, os espaços apareceram. Esse era o momento chave pro Avaí, porque ele ganhou um gol de presente, ok, ele fez a pressão, fechou os espaços, provocou o erro. Não tava assim, o Barroca, estrategista, fez o Otávio errar. Não é isso que eu tô dizendo. Mas assim, fechou os espaços... Mais mérito, né? Concentração do Morato, que estava ligado, aproveitou. E provocou o erro aconteceu, aproveitou. Ali era a hora de fechar ainda mais os espaços, dar mais problemas para o Atlético nessa tentativa de envolver a defesa do Avaí e buscar o caminho do contra-ataque. Quando ele trabalhou durante a semana com o Potker, a gente foi favorável à escalação do Potker, porque o Potker te dá contra-ataque. Aí o Potker estava numa noite infeliz demais. Eu não fui. Errou todas. Eu fui, né? E acabou que estive errado na minha análise, porque o Potker não deu um contra-ataque. Mas eu fui do Jean Kleber. E tava numa noite infeliz de escolhas. E assim, o Barroca não interferiu. O Barroca, que é o técnico, tem que interferir, ele não interferiu também para tentar corrigir.
entrou o Dentinho depois no lugar do Morato. Mas aí eu acho que já estava 2-1 até pro Atlético, ou se não 1-1 pelo menos, né? Já no segundo tempo. Então eu acho que o Avaí não soube fazer o jogo como... E esse negócio da coragem, eu vou repetir. Coragem em alguns jogos é vaidade. Contra o Atlético em Minas, para com essa história de que jogou e teve coragem. Jogar contra o Atlético em Minas, seja o Flamengo, seja o Fluminense, seja o Coritiba, seja o Avaí, o time vai ter que marcar muito. Porque o Atlético, ele te empurra para trás, te pressiona, tem um avalanche de pressão e faz com todo mundo. Então, o Avaí teve coragem. Passou pro campo da vaidade para mim. Gente, só pra gente finalizar, as falhas individuais e a questão da arbitragem que a torcida havaiana, sobretudo, pegou muito no pé. Vocês acham que se justifica essa bronca? A gente teve a expulsão do Raniel, é isso? Não, do o Douglas, VAR, né? Tentaram tentaram expulsar expulsar. Que foi que o VAR VAR chamou. Que o VAR chamou É. e não expulsou. Tem o expulsão do Douglas, Douglas. né? Que também é um cara que sempre tá saindo do gol daquela maneira espalhafatosa desde o Catarinense. Enfim, desses erros individuais, alguma coisa que vocês queiram destacar aí? Não, eu acho que o Douglas ele precisa ter esse controle. Ele tá jogando num time da Série A que tem que... E que uma falha dessa pode comprometer um resultado. Não foi o caso de ontem, mas poderia ter comprometido, né? Se tivesse 1-1, sei lá, se tivesse mais tempo de jogo, né? Quando eu vi o Kevin com seus 1,74 embaixo daquele golzão, eu falei, cara, não vai dar Não bom. vai dar bom. Na hora E- engraçada que eu pensei assim, porque geralmente quem vai nessas situações é o cara que fica de goleiro no rachão. No rachão um dia antes do jogo. Mas, de repente, eu pensei no Cortez, eu pensei... Até o atacante geralmente gosta, né? O Bissoli gosta de jogar no gol e nas peladas. Mas aí foi o Kevin, pegou a luva do outro e ficou... Cara, parecia uma criança. Eu falei, isso não vai dar certo. Cara. E Não, era, até e pegou a era boa uma defesa. cobrança de falta, né? Tinha uma Sim, cobrança o que Hulk. cobrou errado, né? Que cobrou mal. Se fosse no alta, aquela bola era gol, né? Você não ia pegar. Mas enfim, né? Brincadeiras eu à acho parte, podia que custar muito caro que o Douglas, esse erro do Douglas. o né? Douglas ele tem que ter uma noção do futebol profissional e tomar uma decisão, enfim, mais bem avaliada, né? Não tem como o cara sair no carrinho fora da área ainda com o zagueiro fazendo a cobertura. E no caso do Raniel, não foi expulsão. Não foi lance, o carrinho foi pelo chão, acertou o pé do jogador, tudo bem, é falta, talvez um cartão amarelo, mas não foi uma solada. Ele tomou, né? O amarelo ele tomou. Eu acho que ele acabou de Que tomar. era o justo. Até pro Douglas ali pra também, ser, o amarelo era o mais Sim, correto, amarelo né? pro pra Douglas ser também. expulsão, só ele tivesse dado o carrinho com o pé alto, pra acertar a canela. Aí acho que seria um lance Ou pra então expulsão. vai e deixa a perna depois. O naquela- na tranca o maldade. pé do Não jogador. foi o e, caso. e aquele negócio que tu falou também, cara, naquela imagem ali no slow e na câmera parada, dá pra prender o cara. E sempre vai ser Isso, assim. isso Porque ele atinge, o carrinho atinge o outro jogador. Não mas- sei se vocês viram, teve um Quadro lance... parado, eu expulso todo mundo. Expulso todo mundo. Isso, Eu beijando a minha mãe em agressão. Sim, sim, sim. Agora, teve um lance que me mandaram, acho que é do Cuiabá e Atlético Paranaense. Não, é um absurdo. Isso O aí. cara entrou assim, aquilo é expulsão. Direta. Eu acho E que- o árbitro foi chamado pro VAR. e não O deu. Wagner Magalhães do Rio olhou 2 minutos a imagem e conseguiu voltar pro campo e não expulsar o camisa 5 do Atlético. Não, o caminho assim do Cuiabá, né? Não, camisa 5 do Atlético. Do Atlético? Eu acho que é do Cuiabá, porque era... Do Cuiabá, tá certo. tá Ah, que certo. susto, pensei que eu tava já... Bom, de qualquer Mas forma. foi aquela entrada assim, ó, no tornozelo e virou ainda. se tivesse Feia. travado, quebrava. Sim. É. Enfim, de qualquer forma, o Avaí perde a terceira seguida, cai muito na tabela num campeonato que não permite tantos vacilos Futebol e precisa acirrado, se né? recuperar. né? Futebol acirado, né? O Avaí começou bem, É. o Figueirense começou mal. É a gangorra De da repente, rivalidade, o Figueirense né? engata 3 Muito vitórias rápido, né? consecutivas E o Avaí engata perde 3 três. Não, derrotas mas eu acho que o Avaí tá consecutivas. mal, tá? Não. Eu também não acho Não, que o eu Avaí tô tá falando, não, também acho que não. O Avaí continua fazendo um bom começo de campeonato. É, isso aí. Né? Mas só que é o seguinte. No cômputo geral, isso. o começo é bom. O recorte é atual, 3 derrotas. É isso. Próximo tema, por favor, Faraco. Acho que a gente vai falar do Figueirense, né? Tu acha? Saiu aqui. Pois então. Pô, que... Resultadista. Tá escrito com X. por isso É que eu uma li- aspa por isso que eu li do assim. Mauro César Pereira. Figueira vence Retadista. a terceira seguida e está no G4 da terceirona. Somar pontos é o que importa? Ainda, a gente sempre fala que o Figueirense não está encantando, né, Chico Lins? Que a gente cobra o E vou dar um desempenho. spoiler, tá? Nem vai encantar. Nem vai encantar. É por Ninguém vai aí. encantar na Série C, mano. Não, a questão do Por desempenho, aí. você acha que ainda tem caminho para evoluir Eu sempre- ou vai eu ser se- isso aí mesmo? Pô, eu sempre falo o seguinte: jogar bem te aproxima mais da vitória. Jogar bem. Né? Ainda mais numa competição de um nível técnico inferior como é a Série C.
Mas o Figueirense não tem um elenco assim para abordar o futebol, para jogar futebol bonito, envolvente. Não tem. Né? Então é um elenco limitado tecnicamente, que fez bons jogos esse ano, principalmente contra rivais de um nível superior, que era o Avaí e era o Cuiabá, e tem dificuldade para construir jogo contra rivais de qualidade inferior. Agora, esse time fez, dentro desse panorama, desse contexto, fez 3 vitórias. Nessa última vitória muito importante, porque eu acho que consolida dentro do G4 ou dentro da parte de cima da classificação, e com 3 ou 4 ausências muito importantes. O Berdan, o Muriel e o Serginho, desse contexto. Né? E depois ainda teve o substituto do Oberdan, que era o Cleiton, também machucado. Isso aí compromete qualquer time de uma Série C, 4 jogadores titulares fora. Então, dito isso, o time não fez um grande jogo, competiu bem no primeiro tempo, acho que até merecia o seu gol, e depois de fazer o seu gol ele sofreu bastante. Sofreu bastante porque o Figueirense tem dificuldade em se defender. E aí apareceu o Wilson. Apareceu o Wilson bem, e essa vitória é muito importante. O rendimento, talvez lá na frente, nos 2 grupos de 4, o Figueirense vai ter que jogar melhor. Para classificar entre os 8, esse futebol assim... No quadrangular aí eu acho que dá para o gasto. Mas lá na frente ele vai ter que melhorar. E a melhora passa também pelas escolhas do Júnior Rocha. Ô Jéssica, o Júnior Rocha foi obrigado a fazer várias substituições, inclusive naquela trinca de volantes ali que a gente falava, por conta dos desfalques e o desfalque de última hora que foi o Cleiton. Alguma coisa ali você manteria para os próximos jogos, mesmo tendo todos à disposição? Eu acho que o Wesley Gaúcho foi bem, né? E ele é um jogador que ele tem agilidade para marcar, que eu acho que o Serginho não consegue entregar. Eu vejo o Figueirense frágil quando joga só com um volante ali. Acho que foi frágil em alguns momentos contra o Ferroviário, né? Acho que o Wesley ficou sobrecarregado. Tenho muita resistência a acreditar que esse esquema tático é o ideal para o Figueirense. Joga com 3 atacantes e tem uma dificuldade imensa de realmente ter chances claras de gols. Então, algo está errado naquilo ali. E tem dificuldade para fazer essa cobertura muitas vezes, quando encontra um adversário que está disposto a atacar também. O Ferroviário estava disposto a atacar. Foi uma equipe que jogou bem. A gente imaginava que ia vir recuado para cá, não veio. Né, tentou jogar de igual para igual, mediu forças ali ofensivas com o Figueirense, né, e eu sinto que o Figueira, se tivesse mais um cara responsável por marcar, poderia até aproveitar mais um Oberdan de forma mais ofensiva, né, e talvez tirar um homem lá do ataque, ou enfim, talvez centralizar o Oberdan e manter os 3 lá na frente, é uma possibilidade. Mas eu acho que o Figueirense fica mais seguro, assim, até porque ele tem um lateral que é muito responsável por criar as chances criar a saída de bola, construir o jogo, que é o caso do Zé Mário, que foi muito bem nessa partida também. Então, é um conjunto, né? O Figueirense não vai se destacar pelas individualidades. É um jogo coletivo, que é o que o Júnior Rocha trouxe para o Figueirense. Mas eu acho que nesse contexto todo a gente vê ainda algumas lacunas que o Júnior Rocha está custando a selar. Talvez por insistir muito em algumas de suas convicções. O esquema pode ser uma delas, talvez a escalação em alguns pontos, né? Agora, sobre esses jogadores que supriram essas carências, acho que o Cauê poderia ter aproveitado mais a oportunidade, né? Jogando no lugar do Oberdan, tinha que ter participado mais da saída de bola, ele ficou esperando muito a bola no pé, quando recebia de costas pro gol ele não tem corpo para ganhar no corpo a corpo, fazer a parede, girar. Então, o Figueirense tem um elenco que tem carências, e é óbvio que tem carências, e os jogadores, mesmo os destaques, os que devem ser os principais jogadores do Figueirense, eles não vão performar super bem, eles vão falhar durante o jogo, é natural, é um time de Série C, tudo isso a gente compreende, mas acho que dá pra fazer um pouco mais, ou repensar algumas das convicções. O problema continua ali pra fazer gol, né? E é muito passe errado, o último passe é sempre muito mal feito, não é um passe de qualidade pra uma finalização, então acho que isso merece um ajuste aí do Júnior Rocha. E nesse último passe, Faraco, entra o nome do Bassani, né, cara, que até hoje não performou ainda como esse homem de criação, esse meia que a gente esperava que performaria. O Bassani, ele por dentro ele não tá jogando da mesma forma, com o mesmo rendimento que ele jogou pelo lado direito do ano passado. E eu não vejo ele como um meia passador, não. Ele é um finalizador. É um jogador mais agressivo, quase que por dentro é quase que um atacante, né? Jogando por dentro como o último homem de meio de campo. Tudo bem, se o Figueirense tivesse um meio de campo mais montadinho ali, com 3 e um quarto homem, daria para ser esse quarto homem o Bassani, para ter uma função mais de ataque até do que de meio de campo.
Mas jogando como meia, ele, por exemplo, ele destoou da trinca no lado esquerdo, né? Porque o Zé Mário e o Andrew faziam um bom trabalho e o Bassani não conseguia conectar com os dois. A produção do Bassani tinha que aumentar com esses dois jogando do lado dele, e não aumentou. Então é um ponto que precisa ser atacado pelo Júnior Rocha. A gente até discutia no debate, eu falei assim, meu meio de campo podia ter o Wesley, que a Jéssica falou que manteria, eu também manteria no time, com o Serginho e o Oberdan. O Serginho pela esquerda, o Oberdan pela direita. E aí na frente, Gustavo Ramos, John Clay e Andrew, sem o Bassani. O Bassani vai disputar vaga com o Gustavo Ramos, vai disputar vaga com o John Clay, para ser um falso 9. Então, mas hoje não está entregando para isso. O John Clay também não está jogando muito bem, então por isso tem... Mas o Gustavo Ramos, para mim, é titular absoluto. O John Clay é por exclusão, né? Tira o Gustavo Henrique, tira o básico. Sim, se a gente for avaliar o jogo de sábado, foi o menos pior. Não tanto por mérito dele. Gustavo Henrique e John Clay foi o menos pior, o John Clay. O Gustavo Henrique não foi bem mais uma vez. O John Clay foi buscar uma bola lá na linha de fundo, que ele deu um jogo de corpo, quer dizer, típico jogo de centroavante, que ele deu um jogo de corpo, girou e devolveu a bola para dentro. Aí o Cauê e o Gustavo Henrique se embananaram com a bola. E o Figueirense desperdiçou a chance. O Gustavo Henrique bateu aquela de canhota lá na lateral, na bandeirinha de escanteio. Então, eu acho que é mais produtivo ter esse ataque. Gustavo Ramos, John Clay e Andrew. O Andrew é titular absoluto. Gustavo Ramos disse o seguinte, sou o titular. Esqueçam os outros. Entrou e fez o gol, decidiu o jogo. Mais uma vez ele entrou bem. Então, são os dilemas do Júnior Rocha. Mas o Wesley, ele dá uma força de marcação que o Serginho não dá. Tá aí. O César, só quero discordar. Discorde. Em relação ao Bassani, acho que o Bassani Precisa de participou polêmica, pra dar uma... no primeiro tempo. O Figueirense, uma coisa a gente não comentou, o Figueirense depois que fez o gol foi muito mal na partida, não soube lidar com a vantagem e fez um futebol muito em campo, né? bem aquém. Agora, eu acho que na primeira etapa o Bassani participou das triangulações. E o Chico falava no debate, ele tem que fazer um pouco mais do que isso, não é só participar das triangulações. E é verdade, então talvez ali não é o lugar dele. Talvez ele tenha que estar mais pra frente, pra fazer algo mais concreto. Porque o cara que tá como um volante pelo lado, quase, que é o que ele tá, embora ele seja o terceiro homem do meio, ele tem que participar dessas triangulações, com o Zé Mário e com o Andrew. Acho que isso ele fez durante uma parte do jogo. O Bassani, lembra, ele foi artilheiro do Campeonato Paranaense do ano passado, jogando pelo Maringá, se não me engano. Né, mas ele jogava mais ofensivo, né? No Figueirense ele chegou, ano passado, com o Jorginho, um time bem desorganizado, ele chegou fazendo gol. Ele precisa estar mais próximo do gol, isso eu concordo. Mas ele sabe fazer gol, né? Ontem, por exemplo, o Rodrigo lembrou... Acho que ele faz muita força para ser meia. Uma hora ele tinha a possibilidade de chute, tinha a possibilidade de avançar um pouquinho mais. Ele deu um chute completamente assim, sabe? A bola pela meia esquerda, assim, muito longe. E a bola foi longe, cara. Eu acho que ele precisa... Ele está afobado porque ainda não fez gol. Os gols dele trouxeram ele para o Figueirense. Os gols que ele fez no Figueirense levaram ele para o Juventude. Juventude eu acho que é um plano mas aí não faz sentido ele ser o cara ali onde ele está posicionado. Então talvez faria mais sentido ter o Serginho por ali, mas nesse no Faraco, nível, ou outra jogando formação. Na meia, ou jogando na direita, jogando mais próximo do gol. Ele tem que fazer a diferença. Não, pode ser. Ou então eu estou muito enganado com o Bassani. Não, eu concordo, mas porque nesse cenário, Jéssica, não vai ser mais um espirrado na frente que a bola não vai chegar para ele também. Se ele jogar muito mais adiantado. Mas acho que a bola vai chegar. Eu acho que a bola tá chegando lá na frente. Mas a execução do último passe tá horrível. Nesse jogo de sábado, foi uma chuva de cruzamentos errados, mal feitos, bola curta, bola longa demais, bola nas costas do centroavante, sabe? Então tá faltando essa qualidade ali, que aí pode ser o Bassani esse cara pra dar qualidade, que tá faltando. Ó, interessante pra você que tá até agora aqui no nosso vídeo é que você viu o nosso trio de comentaristas fazendo críticas ao Figueirense que venceu 3 partidas seguidas e alguns elogios à postura do Avaí que perdeu 3 partidas seguidas. Ou seja, são comentaristas que não são comentaristas de resultado e você pode deixar nos comentários o que você acha sobre isso. Que agora vai vir a corneta. Não, mas se você concorda com isso, eu discordo. Não, mas é um elogio, eu acho interessante isso. Eu acho que tem o elogio e tem a crítica. O Figueirense fazer 3 vitórias seguidas, eu canso de falar, na Série C não vai jogar bem, vai competir muito. É o resultado que importa, claro. Então ganhou um adversário direto, se estabeleceu entre os melhores, tá no caminho certo. A gente está falando de correções para o Figueirense melhorar dentro da competição. Pensando no acesso. Exatamente. Né? Porque o Ferroviário disputava pontos, disputava a tabela ali com o Figueirense. É uma excelente vitória. O Figueirense chegou a assumir a vice-liderança e agora está na 4ª colocação, fechando o G4. Esse aqui foi para mim, né? Esse aqui foi para mim, né? 14 vezes Real Madrid. Quantas? 14 vezes. Madrid bate o Liverpool e vence a Champions League. Explanem.
Explanem. Bom, vou começar, né, cara? Porque eu já falei isso, já falei isso algumas vezes. Eu sou apaixonado pelos meus times, Flamengo e Barcelona, completamente apaixonado. Cada um tem a sua fiscal de paixão, eu nunca vi. Eu sou apaixonado pelos meus times. Só que eu hoje, talvez não sei se é porque eu passei pelo futebol, não sei se é porque eu vejo tanta coisa no futebol que me deixa de mau humor. Hoje eu amo mais o futebol. O Real Madrid, eu sou Barcelona e eu tenho que reconhecer, o Real Madrid é o maior clube do mundo, sem a menor dúvida. Tá? É o clube e tem uma história de amor já há bastante tempo com a Champions League. Nessa Champions League que o Madrid não partia como favorito, não partia, inclusive a primeira partida perdeu em casa por 2-1 para o Sheriff, né? E eu me lembro os jornais Marca, da Espanha, criticando Ancelotti, criticando o Madrid. Esse Madrid não chega a lugar nenhum, coisas que nós da imprensa aqui também fazemos bastante, né? Mas eu tenho que reconhecer que um time que venceu Paris Saint-Germain, como foi? Venceu o Chelsea, como foi? Venceu o City, como foi? E venceu um Liverpool na final, o jogo único, como foi? Porque o Liverpool foi melhor durante os 90 minutos. Esse time merece ganhar. Não mereceu? Claro que merece. Claro, o Messi até falou hoje, nem sempre o melhor time ganha. Tá, Messi, mas só que o melhor ganhou. Tá discordando do Messi. Tô discordando já há bastante tempo, eu tô discordando do Messi. Vocês é que não notam. Meu Deus. E então, eu fico assim, eu amo futebol e amo histórias do futebol. O Real Madrid é uma história belíssima no futebol e eu fico feliz. O Vinícius Júnior é um cara brasileiro crescendo, no nível internacional. A confirmação de um meio de campo fantástico, que é o Casemiro, o Modric e o Kroos, que 5 Champions League, sabe? Não tem como eu não reconhecer isso sendo rival. Eu não vou dizer que foi juiz, não vou dizer que foi a sorte, a flor do Real Madrid, que muitas vezes lá na Espanha fala. Não, mereceu, um Ancelotti que é um monstro de técnico, o Courtois que fez o melhor jogo da vida dele. Então, quer dizer, parabéns Real Madrid e nada mais a acrescentar. Pô, difícil acrescentar. O que vai ter que acrescentar lá no Bernabéu é um puxadinho lá, porque não cabe mais taça naquele lugar, né? 14 taças só de Champions League. Eu acho que a Champions League podia mudar de nome. Real Madrid Champions League. Real Madrid League. Ele tá 14-7, gente. O segundo tem 7, metade do que é o Milan. Tem 7, é metade. O Real Madrid pode sentar em berço esplêndido e esperar. Será que alguém me alcança algum dia aqui na Champions League? Porque é muito. Vou tirar um sabático. Fecha, né? E volta daqui a 10 anos. Tirar um sabático, né? Não, é demais. É disparado, assim. Teve a época do Di Stéfano e tem essa época agora. Os caras embalaram em ganhar uma atrás da outra. Porque ainda a crítica que se faz aos nós rivais do Real Madrid, a gente faz o seguinte: na época do Franco era fácil ganhar lá, porque era o time da ditadura. Não é. Agora não dá pra falar. E vou dizer mais, hein? Aquele gol anulado do Benzema foi legal. Pra a bola veio também do Fabinho. E não era impedimento. E consideraram que a dividida, né? Porque aí o Benzema realmente está em posição de impedimento, mas o impedimento se caracteriza de um passe do companheiro. A bola veio do Fabinho, o volante do... Então nem isso o Liverpool pode reclamar de arbitragem, porque geralmente se fala, não, o Real Madrid é muito beneficiado, é sempre beneficiado pela arbitragem. Isso não foi o que aconteceu. Agora, são grandes campeões, a gente vê o Ancelotti, falar o quê do Ancelotti? Ganhou com todo mundo o tempo inteiro, a carreira inteira, como jogador e como treinador. Falar o quê desse meio de campo, gente? Os caras estão ganhando, botando o título na bolsa. O Ancelotti tem 4 Champions, né? Quem? O Ancelotti. Ele tem 2 com o Milan. E aí, tem 2 com o Real Madrid, né? 2 com o Milan e 2 com o Real Madrid. Acho que é 4. Se o segundo não é com o Milan... eu acho que eu estou confundindo que ele tem 5 títulos nas 5 principais ligas, né? né? Aí ele ganhou Paris, ele ganhou na Inglaterra... Não, na Inglaterra... Ganhou com o Chelsea. Bom, tem que verificar, mas ele ganhou em tudo quanto lugar que foi. Itália, Alemanha, França, Espanha e Inglaterra. 5 ligas ele ganhou. Então, são grandes campeões e o Real Madrid é um time campeão. Campeão, assim, por se fazer. Mas quando começou essa Champions, fase de grupo, estava terminando, eu falei, acho que aqui também para vocês, os favoritos são Liverpool e Bayern, e não desconsidere o Real Madrid. Nunca desconsidere o Real Madrid na Champions. 4 Champions. São 4 Champions, mas eu não tenho certeza se o segundo título é com o Milan. O primeiro é. E os últimos 2 com o Real Madrid. Então, tem um aí que tá... A memória não tá batendo, mas
Não foi O Chelsea? Real Madrid nunca Não, vai poder ser desconsiderado, porque é o campeonato da vida, da história do clube. Ô, Jéssica, e pra quem aproveitou pra falar que o Vinícius Júnior não ia dar em nada, falou, né? Porque agora realmente fica difícil você fazer uma crítica a um jogador que conquistou o que ele conquistou com a idade que ele tem. Eu né? acho legal esse título do Real, porque acontece no momento em que cada vez mais o poder aquisitivo faz a diferença. É óbvio que o Real Madrid também tem poder aquisitivo, mas a gente viu equipes formadas com muito investimento, maior inclusive do que o do próprio Real Madrid, Bem maior. e que poderiam, teoricamente, ser vencedores da Champions League. Só que eu acho que isso é algo que o futebol proporciona, talvez mais que outros esportes, que realmente é imprevisível, o resultado da partida é imprevisível. Mesmo a gente sabendo que tem um time lá com o dobro de investimento disputando essa final, né? E isso foi bacana, porque é claro que o Real Madrid é um grande time. Hoje não tem como você ser competitivo sem ter contas em dia e ter dinheiro para contratar bons jogadores, mas para ser campeão sempre vai um elemento a mais. Sabe quem foi as duas únicas contratações do Real Madrid esse ano? O Alaba e o Camavinga. Dois. O resto já era, né? Investiu. Não investiu, olha, vamos arrebentar. E aí o que acontece? A gente ainda vê que no futebol uma partida é desequilibrada por um lance do jogador, um lance individual, sabe? Ou por uma falha, ou por alguma falta de atenção. E são jogadores de seleção, né? Então, isso que foi mágico ver. O Vinícius Júnior, além de ter feito o gol da final, ele fez um gol muito importante. Foi o gol contra o City. Aquele gol que ele faz em cima do Fernandinho, né? Que ele faz aquele drible na lateral e faz aquele gol. Aquele gol colocou o Real Madrid na final. O Vinícius Júnior não jogou bem só esse jogo. Não, jogou vários. Aliás, jogando bem o competição ano inteira. todo. Mas aquele gol ali colocou o Real Madrid no jogo, no jogo de volta, fazer o placar. Então tem todo um contexto que é muito bacana a gente observar. E aí, no fim, mesmo tendo um Liverpool pela frente, com um excelente treinador, o Klopp é fantástico, e com uma excelente equipe, com os principais números da partida, ainda assim o Real Madrid foi campeão. Então, não tem como, o futebol é o único esporte que não tem como você prever o resultado final. Tu pode apostar, beleza, mas ter certeza que vai ser aquele resultado, não é. E eu fico feliz pelo Vinícius Júnior, por tudo que ele sofreu, foi chacotado em alguns momentos na Europa, desacreditavam dele. Ele chacota aqui no Brasil, lá na Europa, ele não foi não. Não, mas... Não, assim... Ele teve um início Teve conturbado um- lá Ele- com o próprio aqui- Benzema, aqui né? no Não tinha Brasil- O próprio Benzema não queria tocar a Não, bola o pra ele. Benzema, ele teve aquele problema e depois daquilo ele evoluiu. Sobre o Vinícius Júnior, eu até estava brincando com o Rodrigo, discutindo com o Rodrigo antes do, É que o Chico do não debate. acreditava. Não. O Chico é daqueles? O Não, Ancelotti não. é Milan, tá? Milan, Real, Milan. Real. O Vinícius 2003, Júnior 2007. era um menino de 17 anos, talentosíssimo, né? No maior clube do Brasil, que é o Flamengo, desculpe aí os demais, né? E isso gera, não, porque gera muito, e criticaram esse menino, dizendo que ia ser o Neguebinha, uma questão absolutamente pejorativa. Agora, eu já vi vários jogadores, o Vinícius Júnior tem um talento enorme. Eu, sinceramente, chegar e jogar no Real Madrid, ele não chegou e jogou no Real Madrid. Isso eu acho que até o Cido falou, vai ser difícil. O Cido falou que ele não ia jogar. Não ia jogar. Ele ia ser emprestado e não ia jogar. Isso, mas tem vários jogadores O brasileiros Zidane que botava ele, foram. deixava ele no banco. Sim, Bem aí pegou um relacionado. técnico, pegou Mas o primeiro a botar foi o Solari. Ele Solari. estava no time B, jogou umas 3, 4 partidas do time B, o Solari puxou ele pro principal. e o Vinícius Só que ele Júnior errava muita evoluiu. finalização. É Então, isso. mas assim, Ele evoluiu. Só um segundinho. Quem falou na época que Só que ele tem era uma muito coisa. cru ainda, que ele não sabia finalizar, que ele errava muito Mas a era última verdade. decisão, era Tinha uma verdade. coisa, não, tá? também não dá pra não falar era que não verdade. Era adaptação, sabe por quê? Eram os fatos. Mas da ele era época. assim no Flamengo. Não, no Flamengo ele era goleador e na seleção de base ele era goleador. Então era o tempo do ajuste para o Vinícius Júnior começar a se sentir dono Sim. daquilo que ele estava vestindo, da posição que ele estava ocupando e começar a fazer os gols. Mas eu vi uma análise do Vinícius Júnior, que disse que foi muito um trabalho do Ancelotti, que ele dava 7 toques na bola antes de fazer uma finalização. E o Ancelotti chamou ele e falou assim, para você conseguir finalizar com qualidade, sem marcação, tem que ter no máximo 3 toques na bola. E ele estava finalizando já com 2 toques e meio, em média. Ou seja, foi feito um estudo com ele, e um trabalho, não foi acho que só uma E questão aí de passa adaptação. confiança. Foi uma, Não, mas aí é o todo um treinador Dá também. meio contexto. toque. Porque assim, o Não, Zidane... uma média. O Zidane tirava a confiança dele. O Ancelotti disse assim, Meio ó, toque. tu é o titular.
E apostou nele desde o começo. Sim, óbvio que tem. O contexto inicial Não, do, mas do, o Vinícius do Real Madrid não, Júnior não virou ajudava jogador. ele. Não, mas Vinícius dizer Júnior que ele virou- não sabia fazer gol não é real. é. Ele era goleador. Quem é que falava isso? Porra, acabaste de falar que não sabia. Não, é isso que tu estás colocando. Aí eu vou dizer uma coisa que tu fala para um amigo nosso. Estás colocando palavra na minha boca, eu nunca falei isso. O Vinícius Júnior não era um grande finalizador. Ou era? Era, é isso que eu tô querendo te dizer. Na base ele era goleador. É porque não é a mesma coisa. Bom, Se ele Não. errava a finalização, Não, se ele perdia gol. Não, se ele cria 12 chances e faz 2, ele não é um grande Mas finalizador. isso era o começo do Real Madrid, que foi a adaptação, a chegada lá. E ele criava Quando ele muita tava chance na base e e no finalizava Flamengo, ele era errado. goleador. Eu acho que isso que o Faraco Ele falou melhorou é bem em tomada é de bem fácil. decisão, passe final e finalização. O treinador confiar nele e falar, Claro, tu é o isso faz tudo titular. parte Porque da no evolução. início, ele não tinha confiança em cima do trabalho dele. Não tinha confiança. E Não aí é fácil muito você chegar no Real complicado Madrid Mas, pra Jéssica, um jogar. menino ser Mas, goleador Jéssica, assim, né? O que acontece que o cara que é goleador na base chega no profissional ele começa a errar os gols? O que vocês acham que é? Pressão. Óbvio. Pressão, melhores marcadores, Como é que o o cara nível não vai mais sentir alto. a pressão tudo que ele isso. sai do Brasil e vai jogar no maior clube do mundo que investiu 45 milhões de euros nele? Mas, ó, por exemplo, o que a Jéssica trouxe aí, estatísticas. Pô, ele precisava de quantos passes, quantos toques na bola? Segundo esse estudo que eu vi, tá? Não fui eu que pesquisei. Ele dava mais de 7 toques na bola pra finalizar. Então, se ele consegue finalizar em 2, 3 agora, ele evoluiu. Então, ele tinha muito pra evoluir. Alguém mostrou, Não, é que alguém mostrou um novo caminho pra Exato. ele. O clube pegou esse jogador que tinha muito talento e tentou entender o que é que estava acontecendo com esse jogador pra fazer ele fazer gols. Encontrou o caminho. E de fato, ele tocava muito a bola mesmo. Se a gente voltar, ele ficava se ensaiando pra Penteando, chutar e não Gente, chutava. aquele lance do gol que ele fez agora na final, eu já vi ele errar com a camisa do Real Madrid igual. Sim. A Não, bola eu acho passou, que- furou a bola. Ô, Sim. Faraco, e tem muita... O que é isso? Confiança? Não, Confiança. isso tem muito aquela coisa, pô, o cara tá chegando na Europa. Ô, vou servir o Benzema, vou Agora, servir quem o tá... cara Não vou que- eu querer decidir, né? Aí, aos poucos, O o cara cara- vai ganhando confiança, ganhando moral, aí ele Agora, se o sente... cara que chegou, você falou assim, o Vinícius não vai jogar nada. Esse aí sim precisa se retratar. Sabe? O cara que falou, olha, não sei se ele vai vingar no Real Madrid. Porque nós estamos falando de Real Madrid, falando de Barcelona, de Bayern. E o menino tinha 17 para 18 anos. Ele ia passar por um período de pressão, de adaptação, até que chegasse um técnico que falasse, olha, confiança, diminui até o teu erro, diminui o toque na bola, associa mais com o Benzema. O Benzema criticava ele, cara. O Benzema tem que se retratar também. Então, Não, é e ele- isso, ele futebol é sentia assim. isso E no muitos vestiário, jogadores com provavelmente. 17, 18 anos, com um potencial enorme, não viraram jogador. É isso que eu falo. Muitos, não é um ou outro, não. Muitos. Vamos lá. Mas que bom que ele foi bem corrigido, E outra bem coisa que me assistido. irrita tu falou que ele não quer ser profundamente. jogador. Não, nunca falei. Me irrita profundamente no Real Madrid é que ele joga a final de Champions League como se fosse uma pelada no sábado de manhã no Paulo Ramos. Confiança. Ele sempre quer falar da minha pelada no final de semana, não sabe É como. uma, de é manhã uma no Paula naturalidade irritante do Real Madrid. Ramos. É verdade, é verdade. Ney do Camarote. Pra fechar, nem... Neymar e outros jogadores gastam mais de 450 mil em balada de Seul. Cadê o foco? Cadê o foco do Neymar, Jéssica Sescon? Será que Posso avisaram pra ele falar? que tem Copa em dezembro? Cara, ele tá de férias, meu. É um Não, amistoso. não, Peraí. É um amistoso contra a Coreia. Cara, 450 mil pra ele é que nem nós ir ali no pagode e comprar um fardinho de Brahma. Não, Eu acho que não tem problema primeiro, nenhum. não tomo Brahma e não vou a acho pagode. mais, e vou dizer mais. E vou dizer mais. Eu também No não vou. samba eu vou, mas Brahma já não toma. Vou dizer mais. Agora o Hexa vem. Agora o Hexa É. vem? Ô, Faraco, mas o Neymar tem que dar o exemplo, cara. Ele não é o capitão do time, o cara mais experiente, o líder dessa geração. Bom, eu espero que o Tite saiba o que está fazendo, né? É isso que eu espero. Porque esse comportamento do Neymar, quando passar a Copa, gente, acabou a Copa do Catar. Neymar foi campeão, não foi campeão? Vocês têm alguma dúvida de que o Neymar vai para a Esbórnia? Tu acha que Vai vocês ligar acham, o modo Ronaldinho vocês Gaúcho acham de que o vez? Neymar vai durar mais um ciclo de 4 anos comportadinho, atleta e focado nos títulos e nos contratos? Claro que não, já está mostrando agora que o foco já está começando a virar. Ele está mais para o Ronaldinho quando perdeu o foco no jogo do que pro que eu posso dizer, o Lewandowski, que é só gol, 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 gol e foco. Então é isso, eu acho que o limite do Neymar é a Copa do Mundo. Ele está se segurando e aí de vez em quando tem uma escapada. Mas quando passar a Copa,
Aí solta de vez. Aí eu acho que a gente vai, principalmente se for campeão. Se Aí- for campeão, Não, se for campeão, daí tem que ir esquece mesmo. se mesmo. for campeão, daí, Esquece. Vai virar o, daí acabou. Vai o ser tipo físico do Vampeta. Agora o Perdigão. Perdigão. Agora, eu acho que o Neymar sempre foi assim, cara. Sempre saiu, sempre fez festa, cara. Sempre estava errado. Não, eu acho que tá errado quando o jogo é pra valer. Ô, Chico, mas assim, ó, Eu cara, tô querendo ver. É um amistoso Foi na no- quinta-feira, né? A outra vez que isso aconteceu, Sim, que saiu pra quinta-feira, 8 horas da pra manhã. mídia, foi nos Estados porque, Unidos. porque outra coisa, Eu- Jéssica, você falou do pagode e da Brahma. Se você se recuperar de uma fé, de um pagode que você gastou 50, 100 pila, um dia tá bom. Eu não Agora, vou- 450 Não, mil mas, ó, de não, comanda, mas aí, ó, 450. o Neymar, aí eu concordo com a Jéssica. 400 mil no Neymar, eu saí gastando Pelo 12. dinheiro, acho que nada a ver. né? 12. pela grana. Eu gastando 12, a comparação é... 12 mil? Não, 12 reais. Comparado salário com salário? 12 reais, nem no café. 12, aqui da não, firma. 12. Mas tô falando, ei, tô abrindo o jogo. Tô abrindo meu coração pra vocês aqui. Eu ia perguntar onde é que tu ia gastar esses 12 mil numa festa. Não ia chamar nós, né? Não, pô, 12 reais. Esse cafezinho, pão de queijo. E se não for em aeroporto, porque isso também não dá. O Neymar, ele tem ele ficou marcado muito por atitudes como essa. Nós estamos no ano de Copa do Mundo, final de temporada, ele já está 10 dias e terminou a temporada para ele, né? Porque no último Ele jogo do já Paris disse que Saint-Germain. não aguenta mais ele uma já... preparação para outra Copa do Mundo. Pois é, mas é o seguinte, ele está concentrado com a seleção brasileira, evita. Ou então, e o Neymar, e isso é uma coisa cultural, muitos jogadores, eles não, porque eu também gostava de fazer festa, gosto até hoje, mas essa coisa de mostrar para os outros que está fazendo festa, Sim. Isso é errado. Mas ele não mostrou, Porque, cara. por Viu exemplo, a foto? quando eu era- Nem dá pra ver que é ele. Eu cansei, eu A cansei foto, de pô. ser, quando eu era dirigente de De futebol, de capuz pra não vôlei, mostrar pra ninguém. principalmente de vôlei, que os caras eram um pouquinho mais conscientes. Vem cá, galera, vocês querem tomar uma cervejinha? Toma aqui no hotel. Chama aqui, no quarto aqui, vamos tomar uma Zé cervejinha. Delivery. Não tem problema, eu tava junto com os caras. Agora esse negócio de Mas sair, daí no passar hotel a não dá noite pra na jogar balada, futevôlei. mostrar pra todo mundo, que champanhe aqui, eu tomo um negocinho, vem um negocinho com foguete. Cara, eu uma acho que coisa isso do é deboche, assim, desnecessário. parece. Mas, Não, ele não, é mas não desnecessário. é esse caso, É. gente. Esse caso não é isso. Ele não E, foi flagrado de uma forma que nem dá pra ver que é ele. e mais, daqui a 10 dias ele vai estar de férias. Vai passar um mês de férias. Nas férias, sim. Faz o que tu quiser. Ibiza, foguetinho. tranquilão. Fogo, pô. Iate. Agora, tem um jogo da seleção brasileira daqui a 3 dias, cara. 2 dias. Não, e prova de... Acho desnecessário. Não é que eu acho errado, desculpa. Não é, que É eu- desnecessário É aí, desnecessário. E mais uma prova de que ele passou a carreira inteira, vai acabar a carreira dele, ele não vai entender que ele é diferente, é que as manchetes são assim, Neymar e outros jogadores gastam 450 mil numa balada, ou seja, os outros não jogadores, serão cobrados, sabe? Tipo, Sim. tinha mais cara da seleção lá, e ele, aparece o nome dele na manchete, mas eu acho que ele tá na Acho que o fase Neymar do... é injustiçado, do tá? Maior tô craque nem do aí Brasil. já, e depois da Copa vai a ladeira abaixo Neymarzete. assim. Neymarzete. Neymarzete. Joga bola pra caramba, Enfim, é Não, isso eu realidade. também acho, pô. Joga É, muito. então, mas daí precisa jogar, né? Vamos ver, se ele render Sim. em campo, Se pode em campo ele gastar não joga 1 milhão. nada, você é o primeiro a criticar. Enfim, Giro Total de hoje foi legal e movimentado. E se você gostou também, deixe seu joinha aí, deixe seu comentário, cornete os nossos comentaristas ali, que eu vou estar lendo e respondendo seus comentários também. E na próxima quinta-feira tem mais um Giro Total, porque esse fica por aqui. Tamo junto e segue o jogo!